verdade é um divisor de águas, antes da TO e depois da TO. Bom, o Bernardo é uma criança, ele tem 4 anos de idade, né? Ele fez em novembro do ano passado 4 anos. É uma criança maravilhosa. Eu, né, percebi algumas coisas no Bernardo desde muito pequeno, né? A gente sempre foi muito atentos, sempre interagimos muito. E eu desde um ano e meio do Bernardo, eu comecei a ficar inquieta assim, com algumas coisas, como chamar pelo nome, ele não olhar. Eu trabalho com crianças, né? Então, aí a gente conhece um pouquinho do desenvolvimento, comecei a perceber que não estava dentro do esperado, né? Até então as outras coisas estavam indo bem, mas aí começa aquelas dúvidas, será que escuta bem, será que não escuta bem? Então eu comecei a caminhada por aí, né? E algumas outras coisas assim, ele ficava... ele era muito tranquilo, né? Tudo que é mãe, muitas vezes assim, as mães se queixam que não é tranquilo, pois eu achava o Bernardo tranquilo demais. A atuação do terapeuta ocupacional no contexto escolar se dá em todas as modalidades e níveis de ensino, em todas as fases da vida, possibilitando o envolvimento em ocupações e a interação entre o estudante e a atividade a ser desempenhada nos espaços de aprendizagem e de interação escolar. A terapeuta ocupacional Viviane da Silva Machado explica um pouco do trabalho desenvolvido junto à escola. A primeira questão é o acesso à matrícula, né, ao acesso à avaliação. Né, geralmente as famílias, quando vão procurar, elas já dizem, né, até com a ideia de poupar aquele caminho de levar laudo, de fazer avaliação. Então, muitas vezes as famílias chegam nos locais, né, falam que o seu filho, buscando uma vaga para o seu filho, e quando dizem que tem algum laudo ou diagnóstico, como a gente chama, já é barrado e não é sequer permitido, né, uma avaliação ou que essa criança conheça a escola. Né, algumas outras vezes é possibilitado a avaliação, a família conhecer, mas aí sempre tem, a maioria das vezes tem um discurso de que não, infelizmente não tem uma equipe especializada, não está adaptada, né, nas questões arquitetônicas. Então são pequenas, depende muito do local. Né? Então muitas vezes eu sempre gosto de participar desse processo com os pais, quando a criança está num período escolar ou vai para o período escolar, de poder dizer para eles, olha, busquem um local em que vocês se sintam à vontade, porque muitas vezes também aquele local pode não ser o mais apropriado, se a gente for pensar em termos de estrutura, planejamento e didática, mas é um local que acolhe e que está disposto a trabalhar com o teu filho. Terapia ocupacional, apesar de ser uma área pouco conhecida, tem um papel fundamental no contexto escolar e pode beneficiar todas as crianças, não somente aquelas com diagnóstico definido. Eu conhecia, mas muito pouco. A verdade é que muito pouco, assim. Para crianças pequenas, não muito, né? Eu acompanho, lá em Guaíba a gente tem, né, um profissional que trabalha com as crianças das escolas, mas mais a fundo eu não conhecia o trabalho. Eu conhecia, assim, com pacientes psiquiátricos, uma outra proposta. No caso do terapeuta ocupacional, eu acho que ele deveria compor a equipe mínima de uma escola, assim como tem o pedagogo, como tem o fonoaudiólogo e psicólogo, né, que são as equipes mais básicas da escola. Eu acredito que o terapeuta ocupacional faria uma grande contribuição, até em função do nosso próprio saber, né, das questões de organização de rotina, de planejamento, de poder oportunizar e avaliar quais são as vias de acesso cognitivo dessas crianças. Então, a partir de um momento que uma escola, começando lá da educação infantil, tem um profissional que faz essa avaliação, né, com certeza muitas crianças, até as crianças que a gente diz, as crianças típicas, teriam um aproveitamento diferenciado. Mas quando pergunta quem é que é passível de atendimento do terapeuta ocupacional, inclusive a criança sem nenhum tipo de deficiência. Né? Pode ser uma criança que tem um desenvolvimento normal, um dito normal, ou que se desenvolva naturalmente, mas que por algum motivo esteja em desordem em alguma outra área. Né? Uma criança neurotípica, que a gente diz, se por algum motivo ela está passando por um processo de desorganização, depressão,
ou até quadros de hiperatividade, ela precisa ter um olhar mais direcionado para como que ela vai funcionar, como que ela vai aprender, né? Então, o terapeuta ocupacional vai ser responsável por fazer isso, né? Traçar esse planejamento de rotina e essa maneira de como que ela vai aprender. Quando ele chegou aqui, ele estava com uma mania, entre aspas, né? Ele não repetia as coisas, mas ele queria que nós repetíssemos o que ele falava. Cachorro, eu tinha que falar cachorro, porque senão ele ficava muito nervoso, né? Então, assim, essa era mais a questão da fala estereotipada dele, assim. Ele não tem mais isso hoje, né? Eu atribuo muito, claro, eu acho que é toda uma soma de coisas, mas ao trabalho da Vivi, porque ela trabalhou muito isso com ele, assim, de tirar o foco daquilo, de oferecer coisas diferentes. Ele só queria saber de letra, número. Ele tá lendo agora, né, já pequenas palavras, mas aí todo mundo diz, por que tu não estimula que leia? Não, eu quero que ele brinque, né? E hoje o Bernardo tá super bem. Eu acho que a palavra que define a mudança da terapia ocupacional na vida do Bernardo é a autonomia. É difícil falar assim, né? Nossa, eu sinto um suporte, né? Eu não tô sozinha.